Juan, vamos começar primeiro por olhar para este Conselho Europeu. As notícias que têm saído, nada ainda muito confirmado e não sabe muito ainda os detalhes destas medidas que vão sair deste Conselho Europeu, têm sido bastante animadoras e os mercados têm reagido em forte e alta. Exatamente, quer dizer, em princípio sim, portanto, as notícias são positivas, agora, como disse e bem, quer dizer, aqui depois faltam os detalhes sobre este tipo de notícias e sobre estas medidas. Portanto, aí é que depois os mercados podem reagir mais certamente ou não. Em princípio, cria-se um regulador bancário europeu, que será depois coordenado pelo BCE, o que é uma excelente notícia, portanto, estamos a caminhar para uma união bancária, que é isso que é necessário e é fundamental. Um dos objetivos é um dos objetivos, portanto, ainda não se falou sobre um fundo de garantia de depósitos europeu, mas esse será, digamos assim, um segundo passo. A Alemanha é o país que tem algumas reticências em relação a isto, mas é o segundo passo que é fundamental para haver uma união bancária. Depois, por outro lado, temos o aspecto de a Espanha conseguir que a ajuda que seja feita diretamente aos bancos e, portanto, que não passe pelo Estado e que não conte com dívida pública. Portanto, é uma excelente notícia para a Espanha e para a Itália. E depois a outra notícia é que os fundos, portanto, estes empréstimos que são feitos à banca espanhola não têm qualquer tipo de senioridade face aos credores privados e, portanto, entra par e passo com os outros credores e, portanto, esta sim é a melhor notícia para os mercados. Portanto, esta sim, eu penso que a reação de hoje de manhã deve-se a este fato que é o mais concreto e é aquele que mais anima os mercados. Não é? Vai ser sustentável esta euforia nos mercados? Tudo agora depende das condições que forem definidas e que são muito relevantes. Sobretudo, portanto, foi definido também que os fundos, quer o FEF, quer o Mecanismo Europeu de Estabilização, que possam comprar dívida pública dos países em dificuldades diretamente no mercado. Agora, faltam os condicionalismos, portanto, em princípio, os países têm que pedir essa ajuda e só será concedida aos países que cumprem as metas orçamentais. Portanto, isto é um contrassenso, porque normalmente os países que estão a ser castigados pelos mercados são os países que não cumprem os objetivos orçamentais, que não têm uma taxa de crescimento boa no longo prazo e, portanto, isto faz aqui algum tipo de contrassenso. Não é? Portanto, este tipo é preciso esperar para ver estes detalhes. Depois, penso que hoje faltam as medidas a nível orçamental e de integração fiscal, portanto é necessário ver se efetivamente se cria alguma entidade a nível europeu que possa supervisionar e ter alguma palavra a dizer sobre os orçamentos dos países antes de eles serem submetidos aos parlamentos. Portanto, eu penso... Resta perceber se vai ser pacífica essa medida entre os países da zona euro. Exatamente. O país que mais objeções tem a isto é a França, claramente, não é? Porque isto, no fundo, é uma perda de soberania. É uma perda de soberania e é, sobretudo, um choque no eco, não é? Digamos assim, francês. Agora, como se costuma dizer, não há almoços grátis, não é? Portanto, se a Alemanha se deu aqui, obviamente que é alguma coisa que está a ser trabalhada nesse sentido. Essa poderá ser a contrapartida exigida pela Alemanha. E que faz todo o sentido, quer dizer, ou seja, nós temos neste momento duas vias que os mercados esperam e que são fundamentais para uma união monetária, que é a união bancária e depois uma união orçamental ou algum tipo de consolidação orçamental. E, portanto, temos de caminhar nessas vias e esta de criar uma espécie de ministro de Finanças europeu ou um organismo, alguém que possa, no fundo, dizer aos governos altera este orçamento antes de o submeter ao Parlamento. Portanto, basicamente é isso. Portanto, este é o caminho, penso que estamos no caminho correto. Agora, faltam sobretudo os detalhes e depois falta definir os chamados roadmaps para estes dois objetivos, que é sobretudo um plano de calendarização bem estruturado, onde se diga aonde é que se quer chegar, quando, com determinadas metas e objetivos intermédios e que depois que isso seja implementado. Portanto, isso é o que os mercados esperam, porque senão é mais um anúncio de medidas que depois na prática não são executadas. As eurobonds ficaram definitivamente postas de parte? Não, eu penso que não. Aliás, todas estas medidas estamos a caminhar para as eurobonds. Quer dizer, este facto de os fundos de poderem ir ao mercado comprar dívida de países que estão em dificuldades, isto no fundo é um mecanismo de mutualização de dívida. Portanto, isto é uma eurobond, porque estes fundos têm um rating AAA, sobretudo por causa da Alemanha, e portanto estão-se a financiar no mercado barato para depois ir comprar
de dívida pública de países em dificuldades. Portanto, estamos a caminhar para aí, agora indiretamente, com outros nomes, mas obviamente que vai ter que haver aqui algum tipo de contrapartida de controlo orçamental mais centralizado ao nível de Bruxelas. Relativamente às expectativas, este Conselho Europeu até ao momento defraudou as expectativas ou, pelo contrário, acabou por ser uma surpresa? Bom, ainda estamos a meio. Ainda estamos a meio e termina hoje. Ainda estamos a meio, portanto, Mas até ao momento, as do que já é notícias de ontem conhecido. são encorajadoras e, portanto, penso que sim. Portanto, estas medidas são excelentes. Agora, obviamente, é necessário esperar depois pelos detalhes e vamos esperar pelo fim do dia de hoje, ver se sai alguma medida nova em termos orçamentais e de consolidação fiscal. Depois, o que me parece é que estamos a caminhar aqui para uma Europa da zona euro e uma Europa dos países que estão fora da zona euro, sobretudo com o Reino Unido aqui a distanciar claramente de uma união bancária e de uma união orçamental e, portanto, é necessário ver como é que isto depois joga num equilíbrio de poderes a nível europeu. Não? Juan, relativamente à Espanha e Itália, muitas destas medidas, nomeadamente aquela de compra de dívida por parte dos fundos no mercado, serve para reduzir os custos de financiamento de Espanha ou Itália. Será que, para já, ou quem sabe, em definitivo, os rumores de que estes países possam ter de pedir ajuda ficam afastados? Bom, se estes fundos intervirem no mercado para comprar dívida espanhola ou italiana, isso é uma ajuda, quer dizer, aliás, está claramente definido ontem que isto só é executado se o país, no fundo, fizer um pedido formal e, portanto, depois, no fundo, é ajudado via isso. Portanto, isso é um pedido formal. Se isso acontecer, é formal. Agora, é uma medida de curto prazo. Isto porquê? Porque os fundos não têm, neste momento, capacidade para suportar as necessidades de financiamento de Espanha e de Itália de médio prazo. Quer dizer, estes fundos, com as capacidades que têm, suportam as necessidades de financiamento de Itália e de Espanha por, digamos assim, 2 anos, não mais do que isso, não é? Isto supondo que esta crise fica aqui limitada a Espanha e Itália e que não se vai repercutir a outros países como Bélgica, França, etc. Não é? Aliás, isso foi um dos argumentos do primeiro-ministro finlandês, se não estou em erro. Disse exatamente que o capital dos fundos acaba por esgotar-se. Exatamente. E, portanto, outra alternativa seria a emissão de obrigações cobertas, ou seja, com garantias de ativos do próprio país. Este era um caminho viável também. Sim, e há outra série de ideias que era uma espécie de fundo de redenção, que era onde se podia colocar toda a dívida dos países da zona euro que excedesse de 60% do PIB e, no fundo, reestruturar essa dívida para um prazo mais longo. Portanto, há uma série de ideias. Agora, o que é claro e que os mercados hão de refletir nos próximos dias é que, no fundo, isto não é uma solução definitiva. Portanto, isto, claramente, é uma solução que vai dar tempo à Espanha e à Itália para, no fundo, fazerem as reformas estruturais e provarem aos mercados que conseguem reduzir o seu déficit e conseguem aumentar o seu crescimento económico. Só por aí vai lá, não é? Porque senão, outra forma não vai. Portanto, isto são sempre medidas de curto prazo que, no fundo, são ótimas, são excelentes, mas que dão um espaço que eu diria de 1 ano, ano e meio, no máximo, a Espanha e a Itália. Não é? Juan, é inevitável hoje também falarmos da execução orçamental em Portugal. Logo nestes dias de Conselho Europeu, o déficit ficou nos 7,9% do PIB no primeiro trimestre do ano, contra os 7,5% de 2011. Temos aqui um agravamento do déficit orçamental e uma meta de 4,5% para cumprir até ao final do ano. Está em risco de não ser cumprida? Bom, eu penso que já é óbvio para toda a gente, inclusive para o Ministro das Finanças, que está em risco de ser cumprido, apesar de as medidas extraordinárias, sobretudo o corte nos salários, etc., dos funcionários públicos, só começar a ter efeito agora mais nesta fase de meado do ano. O que eu penso que parece, quer dizer, o que vai acontecer, ou eu espero que aconteça, é nas próximas semanas a Grécia vai entrar num período de renegociação com a Troika, sobretudo com o FMI, etc. Portanto, o que poderá acontecer é um alargamento do prazo, etc. E, portanto, eu penso que o governo português está claramente à espera disso, ver o que é que acontece na Grécia, ver as condições de Espanha de financiamento dos bancos. Isto porquê? Porque não nos podemos esquecer que em Portugal o fundo que está destinado para a capitalização do banco, dos bancos, está dentro do pacote dos 12 milhões fazem parte do empréstimo da Troika e conta como dívida pública. Portanto, eu penso que este é outro aspecto que há muitos pontos a acertar. Há muitos pontos a acertar
E eu penso que Portugal e o governo português que têm estado a fazer no caminho certo, que é, no fundo, esperar que sejam outros, no fundo, que estejam à frente do lobo a fazer as negociações, ver o que é que acontece com a Grécia e com a Espanha e depois, sim, falar e ver o que é que se consegue aqui para Portugal, que eu penso que o mais óbvio será, pelo menos, a expansão do prazo e dos objetivos por mais um ano, portanto, alcançar o déficit de 3%, não em 2013, mas em 2014, o que nos permitiria este ano ter um déficit não de 4,5%, mas entre 5% a 5,5%. E já era execuível essa Eu meta? penso que sim, portanto, eu penso que isto será o que o Governo deve ter na sua cabeça, no fundo, esperar isto, e se conseguir isto, em princípio, não são necessárias mais medidas de austeridade, que é, no fundo, o que todos nós queremos, não é? E quando é que Portugal terá capacidade para se financiar nos mercados? Bom, Já percebemos que a meta também de setembro de 2013 é irreal. Isso é uma pergunta quase como Euromilhões que ninguém lhe consegue responder. Quer dizer, há vários estudos que apontam, ainda ontem saiu um estudo de um centro de estudos alemão, de um think tank, que dizia que nunca antes de 2015, e que parece-me claramente um prazo muito mais razoável. E mesmo assim, vamos ver, não é? E que impacto é que terá para Portugal pedir uma renegociação dos prazos e entrar no mercado mais tarde? Vamos estar sob a austeridade muito mais tempo? Eu penso que Portugal não vai necessitar de pedir. Portanto, a ideia é, quando a Grécia renegociar, quando as condições de Espanha à banca estiverem definidas, automaticamente isso vai ser extensível aos outros países, Irlanda e Portugal. Portanto, eu penso que não será um pedido, mas será sim uma forma de alargar as condições que são necessárias aos outros países. Em termos de financiamento, bom, quer dizer, na prática, quer dizer, o país está a ser financiado, em vez de ser por credores privados, é por, entre aspas, credores públicos, que no fundo é a Troika, é o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Enfim, quer dizer, é o que temos que fazer e, portanto, o país tem que se reestruturar e, portanto, só depois é que pode ir aos mercados quando estiver em condições e quando as suas taxas de juro do país de longo prazo permitirem, e será quando estiverem abaixo, sensivelmente, de 6%, que ainda estão longe. Não? Juan, esta semana no Parlamento, Pedro Passos Coelho dizia que ainda era muito cedo para pensar em mais medidas de austeridade. Mas perante estes valores, os portugueses estão certamente preocupados. Claro. E provavelmente será isso o caminho, ou não? Bom, como eu dizia há pouco, quer dizer, eu penso que tudo depende se haverá alguma renegociação ou algum tipo de flexibilidade aqui para o programa português. Portanto, se houver, eu penso que não haverá novas medidas de austeridade. Não há necessidade de novas medidas? Que não haverá, eu espero que não. Se não houver, tudo indica que sim, não é? Apesar de que o Governo acha que ainda os dados do primeiro trimestre ainda são um pouco fiáveis, portanto ainda falta o segundo trimestre, mas cada vez mais começa a abrir o jogo, no fundo, de que a componente internacional, a nossa, quer dizer, e portanto esses fatores todos externos de que nós não controlamos, sobretudo as exportações, as receitas do IVA, etc., e, portanto, eu penso claramente que neste momento a única razão que pode levar a não haver novas medidas de austeridade é haver algum tipo de flexibilização, como pode ser na extensão do prazo de mais um ano do empréstimo. Juan, nós esgotamos o nosso tempo. Muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12.